Ó, a partir desse ano de 2020, sem isso aqui, você vai ter dificuldade de vender. Quer saber o que que é isso? É só ficar comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho o que você precisa fazer a partir de 2020 para continuar vendendo. Meu nome é Douglas Sacramento, sou personal trainer e coach e estou aqui para te ajudar a viver 100% da educação física com dicas simples e objetivas como essa aqui de hoje, para você colocar em prática logo após você terminar de assistir esse vídeo. Mas, Augusto, que negócio é esse? Que se eu não fizer, as minhas vendas vão diminuir. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Postar conteúdo. No vídeo passado eu falei para você algumas formas de você começar a postar conteúdo, e nesse aqui é efetivamente a ação de postar. E às vezes você fica olhando assim, eu estava conversando com uma colega de profissão e eu também passei por isso, porque parece que é meio óbvio, né? A gente olha para aquele conteúdo e fica pensando, nossa, mas que bobo isso, né? Pensou se eu postar isso aqui, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar de mim? O que a pessoa do outro lado vai achar, né? Então, já para você desmistificar isso, presta atenção no que eu vou te falar. Aqui nas redes sociais é um pouquinho diferente. Tá vendo essas pessoas que estão te seguindo aí embaixo, que estão me seguindo? Elas estão lá seguindo ou curtindo porque elas gostam do que eu estou falando. As pessoas que não gostam, elas vão deixar de seguir, elas vão ver e não vão nem seguir. Você entendeu? Então aqui você coloca as coisas para quem quer ver. E nem sempre você vai agradar todo mundo. Então você não pode colocar pensando em agradar. Você tem que colocar pensando em quem quer consumir o seu conteúdo e respeitar essas pessoas que consomem seu conteúdo acima de tudo e continuar postando. Então uma das formas é essa aqui que eu estou fazendo com você, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tem dificuldade de postar vídeo. E se eu falar para você que há 5, 4 anos atrás também era a minha grande dificuldade. Por quê? Porque eu tinha essa dificuldade de me expor, justamente por pensar, nossa, o que essa pessoa agora vai pensar de mim, hein? Esse conteúdo, principalmente falar de vídeo, né? Para uns pode ser muito óbvio, mas para outros é uma coisa assim de outro mundo, de ter que superar um obstáculo enorme, né? Então, por isso que você não tem que se prender primeiro a achar que o conteúdo é bobo. Não existe conteúdo bobo. Existe audiência errada. É a mesma coisa você está falando de emagrecimento aqui para um público que quer hipertrofia. Então você está falando de um assunto que muita gente quer entender, que muita gente quer saber, mas para o público errado, que quer hipertrofia. Você entendeu a linha de raciocínio? Então eu vou te falar como é que eu comecei, né? Primeiro, eu tinha muita dificuldade de falar em público, né? E eu lembro que nas reuniões assim eu ficava meio omisso, ficava calado, só ouvindo, com dificuldade de me posicionar, porque vai que eu falo alguma coisa errada, vai que eu falo, né, tem um posicionamento errado e as pessoas vão de repente rir de mim, vão caçoar do que eu falei. Mas aí eu pensei, não, Ulisses, se você gosta de dar curso, se você quer entrar num mundo diferente de palestras, você não pode se limitar a isso. E aí qual que é o mecanismo que eu desenvolvi naquela época, né? Isso aí foi lá em 2009, 2010. Falei, toda vez que eu quiser me posicionar, que eu for falar numa reunião, eu vou ficar de pé. E eu comecei a fazer isso. Por que ficar de pé? Porque quando eu fico de pé, as pessoas vão me olhar e aí eu tenho que falar alguma coisa. E aí eu me obrigo a falar. E aí eu fui treinando, fazendo isso, começando a me posicionar. Eu lembro até uma reunião técnica na academia que eu trabalhei, que um dia eu estava falando sobre o aparelho, né? E a palavra que eu tinha que falar era regulagem. Não, porque a regulagem desse aparelho, ela tem que ser assim, assim. E eu lembro que eu estava num momento de tensão, muita gente ali, muita gente para mim naquela época, né? Umas 30 pessoas fazendo o mesmo treinamento. E aí eu falei, não, porque a regulação do aparelho e tal, tal, tal. Não sei nem se esse termo está correto, né? Ou não, mas não sou legal você falar regulação, né? E aí, na hora eu
cara, falei alguma coisa errada. E eu segui, continuei falando e tal. E depois de assistir várias pessoas falando e tal, fui pegando algumas dicas, algumas ideias para poder perder o medo. E aí, o que eu tenho para falar para você? Primeiro, não precisa gravar vídeos longos, grava vídeos curtos. Coisas assim, uma mensagem, uma dica simples e rápida, algo que está dentro do seu contexto, dentro do seu convívio, que se você tivesse batendo um papo com a pessoa, você estaria ali falando. Então pensa que o olhinho da câmera aqui em cima, ó, é a outra pessoa. E você está trocando uma ideia tranquila com a pessoa sobre aquilo que ela tem uma dúvida. E aí você vai errar muito. Até hoje eu não fiz um apanhado e nem uma montagem dos erros de gravação, gente, mas foram vários. Tinha medo, principalmente do ao vivo agora, né? Então eu já fiz várias lives. Hoje é super tranquilo, mas não começou dessa forma. E às vezes a gente vê alguém falando bem, falando tranquilo, parecendo natural em frente às câmeras, e acha que isso começou ontem, né? A pessoa resolveu aqui abrir uma câmera e falar e ela já está falando dessa forma. Não. Eu lembro que teve uma época que eu dava muita entrevista para televisão e eu suava frio, falando, cara, tá gravando, às vezes programa ao vivo. Eu já fui em programa de bastidor ao vivo, numa emissora de televisão, eu e meu coordenador, e a gente falando, cara, eu tô ao vivo e pessoas estão me assistindo. E o nível de estresse e de tensão é lá em cima. Mas faz um vídeo, depois você assiste esse vídeo, passa para as pessoas que você tem mais contato. E aí, o que você achou do vídeo? Ficou bacana? Ficou legal? Pede dicas aí para as pessoas. E aí você vai fazendo com que isso fique o mais natural possível. Aí você vai pegando um conteúdo mais denso, vai fazendo vídeos de 5 minutos, vídeos de 10 minutos, depois aumenta para 15, 20. Quando você for perceber, você está falando aí 1 hora tranquilamente. Eu lembro que quando eu comecei a dar palestra, minha primeira palestra tinha 1 hora e meia e eu tinha mais ou menos 200 slides para falar. E eu lembro que eu falei isso em 40 minutos. Quando estava terminando, eu vi que estava chegando próximo do último slide. Eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Tá acabando e ninguém pergunta nada. E eu comecei a interagir com as pessoas. Elas foram perguntando e eu fui respondendo. E eu consegui cumprir aquela 1 hora e meia. Hoje, se eu for falar o dia inteiro com um slide, eu consigo falar o dia inteiro. Por quê? Porque isso foi treino, foi dia a dia, foi conteúdo, foi experiência ao longo do tempo. Então você começa da forma e com as ferramentas que você tem. Mas começa porque as pessoas querem saber o que você está falando, quais resultados você está dando, as vidas que você está transformando, para elas te conhecerem melhor e futuramente contratar um serviço, porque hoje o mundo está no digital. Então você tem que entender que as pessoas vão recorrer à internet de repente para comprar um produto seu. E você vai ter que estar aqui na internet para poder convencer as pessoas que vale a pena comprar um produto seu. Por quê? Porque sua agenda no presencial é muito restrita, mas na internet não. Na internet você pode ter vários clientes. Você pode ter clientes espalhados pelo mundo inteiro. Então pega essa dica aí, começa a fazer vídeos curtos, começa a treinar em frente ao espelho, começa a mostrar para as pessoas, mas você tem que começar. Errou, faz de novo. Errou, deleta o vídeo, começa de novo, faz 10, faz 15, até você começar a achar que tá legal. Beleza? Então se você gostou dessa dica aí, ó, lembra de curtir esse vídeo aí para você mostrar que tá bacana o que eu tô fazendo. E é um jeito de você falar assim, não, Ulisses, pode fazer mais vídeos que eu tô gostando. Se teve alguma coisa que te ajudou, te reforçou, comenta aqui embaixo, fala para mim o que é. Que eu vou ter o maior prazer aí de ver e de te responder. Agora, se você achou que tem pessoas que podem também usufruir desse conteúdo, faz o clique aí no compartilhar e manda esse vídeo aí para várias pessoas. No mais aí, um grande abraço, sucesso na sua jornada, nos vemos aí nos próximos vídeos.